Dizem que ninguém escolhe onde o amor vai florescer. Mas e se ele brotar no meio da solidão mais profunda que alguém pode suportar? Essa é a história de Elias, um homem que só queria alguém para conversar, para dividir o café da manhã e o silêncio das noites frias. Ele mandou dezenas de cartas pedindo uma esposa, mas todas fugiam assim que viam o lugar onde ele morava. Até que uma única mulher, decidiu ficar. E o que ela descobriu lá dentro, ninguém jamais esqueceu. Elias vivia isolado num pedaço esquecido do interior do sertão. A estrada que levava até sua casa era tão estreita que nas noites de chuva virava um rio de barro e silêncio. Ele herdara aquela terra do pai, um homem duro, de poucas palavras, que morrera sem nunca ter dito, eu te amo. A casa era mais velha que Elias, com paredes rachadas, telhado torto e janelas que batiam sozinhas quando o vento passava. Era um lugar que parecia guardar lembranças que ele nunca viveu, mas sentia todos os dias. Elias passava as tardes sentado no alpendre, olhando o horizonte seco, imaginando como seria ouvir uma voz feminina dentro de casa. O rádio era seu único amigo. Foi por ele que ouviu, certa noite, um anúncio simples. Agência Corações Distantes, união por correspondência. Escreva, encontre amor de verdade. Naquela noite, Elias pegou papel e caneta e começou a escrever. A primeira carta dizia, sou um homem simples, tenho pouca coisa, mas tenho paz. Só queria alguém que não tivesse medo de silêncio. Ele mandou e esperou. Um mês depois, a primeira resposta chegou. Era de uma moça chamada Marta, de Fortaleza. Diziam que ela sonhava em viver longe da cidade, perto da natureza. Elias ficou semanas arrumando a casa, trocando telhas, pintando portas, podando o jardim seco. Quando Marta chegou, ele mal acreditou, era real. Mas bastou ela cruzar o portão e olhar em volta. O cheiro de mofo, as marcas nas paredes, o vento soprando entre as frestas. Marta não disse uma palavra. Só deu meia volta e foi embora. Elias assistiu o carro sumir na poeira da estrada e o silêncio voltou a morar com ele. Mas ele não desistiu. Escreveu de novo e de novo. Foram 6 cartas, 6 mulheres, 6 fugas. Cada uma delas deixava um pedaço de perfume no ar, uma lembrança breve e um vazio maior do que antes. Elias começou a achar que o problema não era a casa, que talvez fosse ele. Até que, num envelope amassado e manchado de chuva, chegou a carta de uma mulher chamada Ana. A letra era firme, mas doce. Ela escreveu, eu não busco luxo, Elias. Só quero alguém que me olhe como se eu existisse. Naquela noite, Elias chorou. Pela primeira vez em anos ele chorou. 2 semanas depois, Ana chegou. Não trouxe mala grande, só um saco de pano e um caderno. Quando viu a casa, ficou parada na entrada. O vento assobiava nas frestas e uma janela batia repetidas vezes, como se a própria casa tentasse avisá-la para não entrar. Mas Ana entrou, e Elias nunca entendeu por quê. Nos primeiros dias, ela não falava muito. Limpava, cozinhava, escrevia no caderno e às vezes olhava para o chão, como se escutasse algo. Elias tentava puxar conversa, mas ela só sorria e dizia, a casa é triste, Elias, mas não é má. Essas palavras ficaram na cabeça dele. A casa é triste, mas não é má. Na terceira noite, durante o jantar, Ana perguntou, Elias, por que você nunca saiu daqui? Ele respondeu, porque é tudo o que eu tenho. Ela olhou ao redor e murmurou, às vezes, o que a gente tem é o que mais nos prende. Naquela madrugada, Elias acordou com o som de passos. Desceu devagar, achando que era Ana, mas viu o quarto dela vazio e a porta da frente aberta. Do lado de fora, Ana estava parada sob a lua, olhando para casa com lágrimas nos olhos. Elias se aproximou e perguntou o que havia acontecido. Ela respondeu com a voz trêmula. Eu vi uma mulher na janela, Elias. Uma mulher com o mesmo vestido que eu trouxe na mala. Elias gelou. O pai dele,
costumava contar que muitos anos antes, uma mulher grávida viveu ali com a família e desapareceu durante uma tempestade. A casa nunca mais foi a mesma depois daquilo, mas Ana não fugiu. No dia seguinte, ela continuou ali, varrendo, cozinhando, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Os dias passaram e Elias começou a sentir algo diferente. A casa parecia menos fria, o vento menos cruel. O cheiro de comida fresca começou a substituir o mofo, e ele, que antes vivia de silêncios, agora ria. Até que certa noite, ele encontrou o caderno de Ana aberto sobre a mesa. No topo da página estava escrito: Diário de uma mulher sem passado. Nas linhas seguintes, uma confissão. Não sou o que Elias pensa. Eu também vim para fugir de algo. Fugir da cidade, da dor, da culpa. A casa não me assusta. Eu entendo a tristeza dela, porque é igual à minha. Elias fechou o caderno em silêncio. Naquela hora, entendeu. Ana não ficou por piedade. Ela ficou porque, pela primeira vez, a casa dela e a dele tinham se encontrado. No fim do mês, um vizinho que passava raramente pela estrada viu fumaça subindo da chaminé. Raridade. Ele contou depois que ouviu duas vozes cantando uma música antiga, desafinada, mas feliz. Meses depois, uma nova carta chegou para Elias. Mas quem abriu foi Ana. Era da agência, dizendo que outras mulheres ainda estavam interessadas. Ana riu, rasgou a carta e disse: Eles não entendem. Eu não vim por carta, Elias. Eu vim por destino. E naquela noite, antes de dormir, Elias olhou para casa. E pela primeira vez, ela não parecia assombrada, parecia viva. Ninguém mais ouviu falar de Elias e Ana. Alguns dizem que se mudaram. Outros juram que, até hoje, se você passar por aquela estrada ao entardecer, ainda dá para ver a fumaça da chaminé subindo e ouvir risadas vindo lá de dentro. Mas há quem diga que não era só uma casa. Era um espelho onde dois corações partidos finalmente se reconheceram. Você acredita que isso realmente aconteceu? Ou será que o amor é o único fantasma que escolhe ficar? Se essa história te tocou, é porque ela precisava chegar até você. Se inscreva, mas só se tiver coragem de acreditar que o amor ainda existe nos lugares mais sombrios.